Boa tarde. Como é que tá todo mundo aí? Esperar o pessoal chegar pra gente começar a falar de astrologia, né? Vamos lá. Isso. Oi, Jaque. Tudo bem? Dá pra ver a imagem e o áudio agora? Que astróloga, astrologia sempre salva. A internet tá muito doida. Eu comecei a notar ontem isso que de novo começou a piorar. Tudo lindo. Então tá tudo perfeito. Bonito lenço, né? Ó. Esperar o pessoal chegar um pouquinho, eu vou começar a falar de astrologia. A prata da casa, né? Astrologia. Né? Então, a gente está passando por uma semana de Urano em conjunção com o Sol. E... sim, quero ver tu te virar nas lives agora, 13 horas, né? Então, vamos começar com como é que tá o céu agora, o que está acontecendo, né? Esse Urano em Touro que está afetando a vida de todo mundo. Então, pessoal, assim, ó, que for chegando, quiser fazer alguma pergunta sobre astrologia, qualquer coisa sobre astrologia, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então, se tiver alguma dúvida sobre signo, sobre planeta, sobre qualquer coisa, pode perguntar, tá bom? Então, a gente tá no Insta e tá no Face. No Face eu não sei quanto tempo a gente vai ficar, se a conexão ficar boa a gente fica, se não, não. Oi, Laura, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre o céu de agora e vamos falar sobre coisas de astrologia. Então, qualquer dúvida que vocês tenham de astrologia é só perguntar que a gente vai respondendo, tá? Então, é bem aberto, assim, a astrologia. Então, nós estamos com Urano em Touro nos céus agora, né? Ele fica bastante tempo, mas agora ele está em conjunção com o signo de Touro, indicando que a melhor maneira da gente encontrar uma estabilidade na vida nesse momento é realmente a gente ser aberto a mudanças, né? O signo do Moro, eu acho que é Leão, mas não me lembro. Então, a gente tem no momento agora onde a nossa estabilidade está no fato de estar aberto a mudanças. E como o Sol, agora o Urano está em quadratura com Saturno, a gente pode estar vivendo um momento de tensão no sentido de manter uma rotina, de manter uma estabilidade. A gente pode estar com a intenção de querer controlar alguma coisa para que o nosso futuro seja mais previsível. E realmente não é o melhor movimento, assim, é como se a gente quisesse aprender a controlar coisas. Leão, né? Sim, eu também achei que era. Talvez a gente quisesse controlar coisas que a gente não tem. A gente tem que ter essa consciência. Eu acho que é o primeiro indício dessa mudança de época, dessa mudança de signos para Capricórnio e para Aquário. É exatamente isso, assim, a ideia de que a gente não tem o controle de tudo. Então agora nós estamos nesse exercício, né? O exercício antigo, que a gente pensa assim, como é que eu vou programar a minha vida, como é que eu vou controlar minhas coisas, né? Como é que eu vou manter meu futuro? Então a gente ainda tem uma certa ideia de controle e a gente começa a entrar em pânico, porque a gente às vezes vê que a maior parte das coisas a gente não consegue controlar. Então qual é o momento agora? Agora o momento é exatamente disso, assim, de compreender que nós podemos ter uma organização, a gente pode ter objetivos, né? Mas que o fluxo dos acontecimentos não está na nossa mão. A gente pode fazer movimentos assertivos, a gente pode buscar as melhores coisas, que isso vai construir o futuro. É como se agora o momento falasse assim, bom, vamos começar a construir um futuro novo. E para começar a construir um futuro novo, a gente realmente tem que perder essa ilusão de que a gente controla as coisas, né? Quanto mais a gente precisa controlar, mais medo a gente tem, né? Então, a gente está muito vivendo em função do medo. Então, tem um lado positivo de que a gente vai ter que perder o medo, né? Mas é ruim perder o medo porque a gente fica com medo de perder o medo, né? Com medo de vivenciar o medo, né?
Como essa fase afeta quem tem Urano em Capricórnio? Bom, tanto Urano quanto Netuno, quanto Plutão, são planetas transgeracionais, a gente diz, né? Então, só falando assim, Urano em Capricórnio, a gente está falando de toda uma geração, né? Porque Capricórnio ele demora 84 anos para fazer um ciclo, então ele fica aproximadamente 4 anos num signo. Então, as pessoas que nasceram num período de 4 anos vão ter Urano em Capricórnio. Urano em Touro, ele faz um trígono com Urano em Capricórnio, então é bom, né? E o Saturno em Aquário agora faz um semicêstio, que é um aspecto bem fraquinho. Então é um momento bom. Então nós podemos dizer o quê? Que quem tem Urano em Capricórnio agora pode se beneficiar das mudanças, porque provavelmente ele já, devido a ter isso no mapa, ele já passa na vida dele por muitas situações em que ele tem que estar aberto a mudanças. Então, o que Urano em Capricórnio diz? Urano me mostra onde aquela pessoa ela vai encontrar instabilidade na vida, onde aquela pessoa vai sofrer mudanças, onde a pessoa vai fazer uma coisa diferente, né? E Capricórnio fala da nossa construção, né? Então, a gente pode dizer que a pessoa que tem Urano em Capricórnio, nesse momento, ela começa a ter uma estabilidade que o processo de mudança dela já vem há muito tempo. Então, é uma pessoa que constrói uma vida, daqui a pouco a vida é outra vida, né? Daqui a pouco constrói uma vida nova, daqui a pouco é outra vida. Mas não que a vida anterior se perca, né? Mas que a pessoa passa por ciclos de construção de objetivos de vida, como se fossem ciclos de meta, né? E como Urano em Touro também é terra, então traz um pouquinho de estabilidade para isso, é bem bom. Então a gente pode falar, já que a gente está falando de signos, sobre os próprios signos solares, lunares e ascendentes, né? A gente fala muito disso e é muito amplo isso. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, que signo combina com que signo? Eu li meu signo no horóscopo e não fecha, né? Primeiro ponto, horóscopo não é astrologia, gente. Foi uma tentativa de popularizar a astrologia, porque a astrologia só era para reis, para líderes, só para os especiais, né? Por quê? Primeiro porque era só, antigamente, eram as únicas pessoas que realmente tinham alguma importância, vamos dizer assim. O indivíduo em si não era valorizado. E outra, porque normalmente a pessoa que nascia em qualquer lugar, assim, a pessoa mais humilde, ela não tinha nem horário de nascimento, ela não se focava nisso. E aí, com o passar do tempo, as pessoas tentaram popularizar a astrologia e criaram os horóscopos. Não que os horóscopos estejam errados, mas eles são muito amplos. A gente fala de um signo, a gente fala de 30 dias, como se todas as pessoas que nascessem naqueles 30 dias tivessem a mesma influência. Então é muito geral. É como se eu falasse assim, como é que eu faço um bolo de chocolate? Precisa farinha. Tá, precisa farinha. Mas e o resto, né? Então essas diferenças que vão sair da farinha para acabar num bolo de chocolate, a gente diz que é o mapa astral, né? Não é só isso. Então o nosso signo solar, que é o signo do aniversário, ele fala da nossa essência, da nossa vitalidade, da nossa energia. Ao redor de tudo, né? Ao redor do nosso signo solar gira tudo na nossa vida. Porque é que nem o sistema solar mesmo, né? Então lá no céu a gente tem o Sol e os planetas ao redor. Então no momento que a gente nasceu, a gente tem o signo solar e tudo vai girar em torno disso. Então vou dar um exemplo. Eu sou de Sagitário, né? Então tudo na minha vida vai circular ao redor desse assunto de Sagitário, né? E aí eu posso falar da minha comunicação, dos meus relacionamentos, dos meus objetivos de vida, das mudanças, das questões de saúde. Tudo vai girar em torno disso. Então, uma pessoa que tem um sol sagitariano sempre vai buscar expansão e crescimento, né? Independente se isso for a nível de viagens, a nível de estudos, a nível de uma meditação. Então, o sol sagitariano é aquela pessoa que tudo ao redor da vida dela vai girar em torno da necessidade de expansão, de crescimento. Tipo, a minha vida amanhã tem que ser mais ampla, tem que abarcar mais coisas do que minha vida hoje. Isso no relacionamento, isso no trabalho, isso a nível de saúde, por exemplo. Normalmente, Sagitário tem uma tendência a engordar, né? Ou problemas de fígado. Então, engordar também não deixa de ser uma busca de ampliar mais coisas, né? O fato da gente engordar, a gente tem mais espaço, a gente consome mais, né? Então, essa ideia de que
sempre mais. É uma coisa que norteia a vida de sagitariano. Então, se esse Sol em Sagitário, daí tem os aspectos, tá em quadratura, tá em conjunção, tá em tal casa, vai delimitando essa expansão. Então, todo signo, ele tem a vida dele circulando em relação a isso. Então, por exemplo, o Ariano, né? Então, toda a vida, os relacionamentos, a comunicação, os estudos, o trabalho, só vai girar em torno dessa energia ariana, que é uma energia de atividade, de inícios, né, de começos, né? Então a pessoa sempre vai estar querendo começar uma coisa nova, aprender uma coisa nova. Os relacionamentos dela vão ter que ter bastante vitalidade, energia, vão ter que ser uma coisa que acontece tudo muito rápido, né? Então a pessoa em todas as áreas da vida ela vai ter esse norte, né? E no mapa o Sol nos diz onde ele cai lá no mapa, na casinha do mapa, né, na área, nos diz onde a gente encontra a realização na vida. Então, onde a gente encontra a felicidade, onde a gente encontra a realização, onde a gente a gente se recarrega energeticamente, né? Tanto que nosso signo solar, quando aquela área do nosso corpo é afetada, a gente está sendo agredido a nível de vitalidade, de energia. Então, por isso que cada signo rege uma parte do corpo. Então, por exemplo, Áries rege a região da cabeça, dos olhos, né, problemas de visão, dores de cabeça, rege também cicatrizes, né, quando a gente se machuca e fica com uma cicatriz. Quando é Touro, a região de garganta, tireoide, né, laringe. Quando é Gêmeos, são os pulmões, as cordas vocais, né, as cordas vocais são de Touro, a laringe é de Gêmeos. Os pulmões, os braços, né, ou aquela questão da pessoa ficar se movimentando, o movimento em si das articulações é geminiano. A gente tem em Câncer a parte do estômago, das mamas, né, a digestão, aquela coisa da gastrite, da úlcera, né, aquela coisa lunar, é de Câncer. A gente tem em Leão o coração e a vitalidade, nos casos da energia de viver, que seria uma depressão, por exemplo. A gente tem em Virgem os outros órgãos que auxiliam no processo da digestão, o fígado, a vesícula, o intestino, né? A primeira parte do intestino, que é aquela que quebra os alimentos para a gente ter as vitaminas, né? Virginiano. Então, quando uma pessoa virginiana é atacada em sua essência, quando ela está em desarmonia, quando ela está em desequilíbrio, é a região, dessas regiões de vesícula, baço, pâncreas, a parte que quebra o alimento para a digestão que é atingida. Libra rege o ovário, o útero, rege a bacia, né, o quadril, né, então a pessoa que tem problemas nessa região, ou mesmo na coluna, né, nessa região de lombar, né, são relativos a problemas librianos. E a gente pode perceber também que a gente, mesmo não sendo esses signos, às vezes a gente tem esses problemas, né? Porque a gente tem todos os signos no mapa, por isso que o horóscopo não é o suficiente. Então, vamos supor, na minha área do mapa, eu não sou libriana, mas na minha área do mapa que eu tenho Libra, eu tô com problema lá, né? Provavelmente de relacionamentos. Aí eu começo a ter dor na lombar, por exemplo, né? E que é o que a maior parte das pessoas tem, problemas de lombar, porque existe uma dificuldade de relacionamento. A gente pode ter, por exemplo, Arão em Libra, a gente pode ir para Escorpião, Escorpião rege a região genital, rege a outra parte do intestino, que é aquela parte que vai tirando o resto dos alimentos para fora. O ânus é regido por Escorpião, daí a gente tem aquelas questões de doenças venéreas, tem de questão de hemorroidas, né? Até de constipação, que essa parte de intestino é Virgem e Escorpião, né? A gente Sagitário, que rege o ciático, que rege as coxas, né? Aquela necessidade de... Porque Sagitário é o signo vinculado ao centauro, né? Aquela coisa da parte animal, que é o cavalo, de ter aquela força da corrida, né? Então fala dessa questão das coxas. A gente tem Capricórnio, que fala dos joelhos e da pele, então problemas de pele, problemas de joelho. A gente tem Aquário, que fala dos tornozelos, da barriga, da perna, que é aquilo que nos dá propulsão para ir para frente, por isso que Aquário é um signo vinculado com o futuro. A gente tem os pés, que são regidos por peixes, né? E a questão da imunidade é regida por peixes também. As alergias são regidas por peixes, né? Por Netuno. Então, o que a gente tem? A gente tem, a partir do momento que é uma área da nossa vida, que a gente tem 12 áreas da vida, que são as 12 casas do mapa, é atingida, a gente tem aquele órgão afetado.
Então, por isso é muito importante compreender os sintomas do que acontece com a gente, né? Então, independente se a doença é hereditária, se ela é genética, se é uma doença momentânea, se são crises de alguma coisa que eu tenho em uma época da vida, elas são bem interessantes. Então, um dos pontos que a gente tem, para que serve a astrologia? Primeiro, para compreender o que está acontecendo com a gente, né? Então, isso, primeiramente, de uma forma mais básica, através de como eu sinto o corpo, como eu tenho essas sensações e como eu tenho essa questão da saúde mesmo, que é a primeira coisa que a gente percebe, né? A gente tem signo lunar, também todo mundo tem um signo da Lua, e a Lua, ela rege um signo durante 2 dias e meio, né? Então é diferente. Então, por exemplo, a gente tem, quem nasceu no signo de Áries tem 30 dias de signo de Áries. Quem nasceu com a Lua em Áries, a gente tem 2 dias e meio com a Lua em Áries. Né? Então, olha que interessante, assim, signo lunar já, num mês, em 28 dias, nós temos todos os signos lunares. Então, a primeira diferença que a gente tem, eu posso ter nascido com o Sol em Áries, mas eu posso ter as 12 luas, né, diferentes. E a Lua fala muita coisa interessante da gente. Por quê? O signo lunar é muito forte quando a gente é criança. Porque quando a gente é criança, a gente não tem ainda a consciência, a gente não desenvolveu a lógica, o raciocínio, né? Estou lá em Câncer. Então, a gente responde muito aos instintos ainda. Então, a gente é o nosso signo lunar. Então, uma pessoa que é de Sagitário, tem uma Lua em Câncer, ela é sagitariana, mas quando ela é criança, ela é muito mais Câncer, né? Aquela pessoa mais apegada, aquela pessoa mais... Câncer é o signo da mãe, né? Muito vinculada à mãe, à família, sabe? Que quer as suas coisas, se sente a necessidade de proteção, é bastante ligado à questão oral, né? Da alimentação, de comer bastante, né? Então, ela é muito mais canceriana. Oi, tudo bom, Ana? A gente está falando de astrologia, qualquer coisa de astrologia. Tá, então, tu já é meio craque, astrologia, pode perguntar o que tu quiser. A gente tá no Insta e no Face, tá? Se cair alguma coisa, tá no outro lugar. Quando a gente é criança, a gente responde ao signo lunar. Então, quando a gente faz um mapa de uma criança, um recém-nascido, uma criança pequena, a gente vê que ela não parece tanto o signo dela, mas ela parece lunar, porque ela ainda é muito instintiva. Então, quando a gente cresce, pessoal... Drama, é verdade, a Lua em Câncer é dramática, né? Quando a gente cresce, o que acontece com a nossa Lua? Quando a gente fica inseguro, quando a gente fica com medo, quando a gente tem uma instabilidade emocional, a gente não reage mais como o nosso signo solar. Então, eu sou Sagitário, eu tô lá com, 40 anos, eu fiquei insegura, aconteceu alguma coisa que me abalou, eu não reajo como sagitariano, eu reajo como... a Lua, eu reajo como minha Lua em Câncer, por exemplo. Daí eu volto para aquele comportamento que eu tinha quando eu era criança, que era inseguro, dramático, que nem a Laura falou, né? A pessoa começa a reagir dessa forma. Então é importante saber o signo lunar também, porque no signo, dependendo a qual signo a gente consegue perceber se a gente está inseguro ou seguro. Ou num relacionamento, por exemplo, num ambiente de trabalho. Se eu tivesse um mapa para todos os meus colegas, meu chefe, todo mundo, né? Ou no relacionamento, ou dos meus filhos, né? Se eu soubesse o signo da Lua de todo mundo, eu saberia que às vezes aquela pessoa está reagindo daquela forma, ou está agindo daquela forma, porque ela está insegura. Então a astrologia é muito legal, porque traz essa questão do autoconhecimento. Então, isso que ainda tem aspectos da Lua, tem planetas fazendo conjunção, tem as casas, o signo de Virgem. Tá, tu sabe a tua Lua? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma virginiana aqui, né? A virginiana, como eu falei no começo, nós falamos de Sol, de Lua, e daqui a pouco a gente vai falar de ascendente. Então, se a gente fala de um Sol virginiano, tudo ao redor da vida da pessoa gira em torno dessa energia de Virgem, certo? E o que é essa energia de Virgem? É uma energia que a pessoa gosta de simplificar as coisas, né? A pessoa gosta de, não, vamos ver o que é importante, vamos ver o que é básico, né? A pessoa simplifica a vida, isso é muito bom. E aí, claro que o virginiano tem aquela fama, assim, de ser chato, porque ele vê o defeito em tudo que é lugar. E eu digo, gente, não é que ele vê o defeito, ele vê o que falta para estar perfeito, né? Então, ele busca muito a perfeição. E às vezes a pessoa desenvolve o controle em relação a tudo, porque ele deseja que tudo dê certo, né? Então, quando a pessoa às vezes
o virginiano, estou falando agora. Como é que é todo o sistema solar dele, né? Ele funciona assim. Eu quero simplificar a vida, eu quero buscar as coisas básicas e para isso eu avalio, analiso, isso em tudo. Trabalho, estudo, relacionamento, tudo que tiver vai ter esse viés, esse norte, né? E aí, o que acontece? A gente tem esse universo virginiano que vai circular toda a vida do virginiano. E quando o virginiano é abalado, né, quando essa energia, quando ele está fazendo alguma coisa que vai contra ele, que vai contra a energia dele, é atingido os órgãos de virgem, que são os órgãos do sistema digestivo, que tanto vai a vesícula, o pâncreas, o baço ou o intestino, né? Então, quando tem esses problemas, o virginiano tem que parar e pensar, não, peraí, alguma coisa está indo contra a minha energia, contra meu sol, contra a minha essência, né? Isso se é o sol. Se é a lua, é diferente. Eu posso ser, por exemplo, Capricórnio, né? E ter uma lua em Virgem. Então, quando eu estou insegura, quando eu estou com algum temor, né? Eu vou reagir como virginiano, eu vou buscar tentar controlar as coisas, eu vou buscar os detalhes, onde é que tá, o que é, né? Vou tentar sempre buscando alguma coisa nesse sentido. Né? E a lua também fala de como é que é a nossa rotina na vida inteira. A lua rege o dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma lua em câncer, a vida dela vai ser sempre muito voltada à questão de lar, família, a querer tornar os lugares muito próximos, a tentar aproximar as pessoas, a cuidar de pessoas todos os dias, né? Então, a lua fala de como é que é a nossa rotina. Então, por exemplo, eu tenho uma lua em aquário. A minha lua em aquário me diz que eu nunca vou ter uma rotina, né? Porque aquário rege aquela quebra das coisas estáveis. Então, no dia que eu começar a querer sempre ter um dia igualzinho do outro, certinho um com o outro, eu não vou conseguir, porque a minha lua é aquariana, né? E eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, agora a gente pode falar um pouquinho dos ascendentes, né? O ascendente, ele tem muita informação. Deixa eu rolar a barra aqui, se tem alguém que tá falando aqui. Isso. O pessoal, vocês podem perguntar, tá? Eu vou discursando, vocês podem fazer perguntas. O ascendente, ele fala muito de... O ascendente é o momento que a gente nasceu, porque a gente precisa da hora, o astrólogo precisa da hora. Não é aquário, tá atrasada já, que eu acabei de falar. Depois eu falo de novo. Então, assim, o ascendente, ele tem a ver muito com o momento que a gente nasceu. Por isso que o astrólogo precisa da hora, para conseguir definir esse mapa, né? E o ascendente, ele é muito amplo e muito interessante. Primeiro, por quê? A primeira coisa que a gente faz é nascer, certo? Então, conforme foi o momento do nascimento, a gente repete toda a nossa vida esse momento quando a gente vai fazer uma coisa nova. Então, eu tenho um ascendente, aí me dá um ascendente alguém aí para me falar. Eu vou ter um ascendente em, sei lá, em Sagitário, né? Então, meu ascendente Sagitário indica que para mim começar as coisas, eu vou querer começar buscando sempre ampliar, sempre uma coisa maior, que às vezes eu vou ser impulsiva, que eu não vou pensar nas coisas, que eu vou querer sempre ter mais coisas e conhecer mais coisas, isso me leva a conhecer mais coisas. Então, surgiu surgiu uma situação nova. Eu tenho, independente do meu signo, independente da minha lua, eu tenho um ascendente Sagitário. Eu vou começar uma coisa nova sempre com aquela sensação de que o novo vai me trazer mais coisas, algo mais. Aí depende dos aspectos. Se eu tiver um Saturno lá, se eu tiver um Urano, aí eu vou ter temores. Então, o momento do parto, ascendente Áries, o momento do parto determina sempre como eu vou começar todas as coisas da vida. Isso tem a ver com o meu ascendente. O ascendente Áries, ele foi. Depois ele vai pensar. Então, como é que ele começa uma coisa na vida sem pensar? Ele vai lá e começa, e depois ele pensa. Então, normalmente são pessoas, às vezes, que nasceram antes do tempo, ou o parto foi muito rápido, né? Porque essa rapidez já foi marcada no momento do parto. Então, o ascendente ariano começou. É da natureza dele começar. Ele não precisa pensar, não precisa argumentar, não precisa justificar. Ele sempre está começando muitas coisas novas. E aí, continuar as coisas é um pouco difícil, porque ele começa muitas coisas novas, porque a essência dele é ariana. Outra coisa muito interessante do ascendente é que o ascendente, ele fala do primeiro olhar que a gente recebeu na vida, né? Então, a gente nasceu, as pessoas olharam pra gente, assim, né? O primeiro olhar que a gente recebe, e todos os olhares que a gente recebe na vida, são repletos de expectativa.
né? Então, quando a gente nasce, a gente recebe toda uma expectativa da mãe, do pai, da família, das pessoas, e a gente vive essa expectativa há muito tempo. Porque a gente tem que ter um lugar para começar a vida. E aí a gente percebe isso, às vezes, na vida, já falo do acidente todo. Às vezes a gente percebe isso na vida quando chega um momento que a gente diz assim, eu quero outra vida, eu não quero mais a vida que eu tinha até agora, eu não sei, não combina mais comigo. Nesse momento a gente larga toda uma expectativa que a gente recebeu no nascimento e a gente começa a viver uma vida que a gente escolhe, diferente, certo? Então, a gente tem como é que a gente começa as coisas, a gente tem a expectativa que a gente recebe ao nascimento, o que as pessoas esperam da gente quando a gente nasce, né? A gente tem isso no ascendente, certo? E a gente tem também no ascendente estradinha que a gente tem na vida, tipo assim, tá, nasci, botei os pezinhos no chão, tá, que estrada me espera? E aquele tipo de vibração, aquele tipo de energia, aquele tipo de experiências que vai sempre ser recorrente na minha vida. Um ascendente em touro mostra que o parto tende a ser mais tranquilão, se não tiver nenhum Saturno, nenhum Urano, nenhum Plutão ali, né? Então, a pessoa com ascendente de touro busca ter uma vida mais pacata, busca ter uma vida mais estável. Ela é muito vinculada à questão de valores, né? Então, existe um preconceito em relação a touro que pensa assim, o touro, ele só pensa em dinheiro. Não, não é assim. Por quê? Cada signo, ele rege uma fase do desenvolvimento humano. Touro rege aquela fase em que a criança descobre que tem um corpo, que não é um pedaço da mãe. Ela descobre que tem uma mãozinha, tem um pezinho, né? Ela tem fome, tem sede, ela tem os olhos que começam a ver coisas coloridas, ela tem um ouvido que escuta, né? Então, o touro é identificado com o ter, porque ele é aquela fase do desenvolvimento humano em que a pessoa sabe que ela é porque ela tem. Então, um ascendente em touro vai sempre muito pensar naquilo que a pessoa tem. Minha casa, meu conhecimento, meu dinheiro, minha família, meu. Ele vai estar muito presente, porque se tu tira uma coisa dessas de um taurina, é como se tirasse um pedaço do corpo, né? Porque é uma referência. Então, o ascendente touro, ele sempre vai ter nesse caminho da vida essas experiências com o meu, né? Meu conhecimento, minha casa, minha família, minhas escolhas, e ele se identifica muito com isso. E sempre busca uma vida mais estável, né? Uma vida mais tranquila, sem grandes mudanças, né? E um ascendente touro, o que recebe como expectativa dos pais quando nasce? Essa é uma criança tranquila, uma criança mais quieta, ela se passa a expectativa para ela que ela tem que ter condições materiais, financeiras, né? Que ela tem que cuidar da beleza, né? Daquilo do corpo, né? Da aparência do corpo, da saúde do corpo. Então, está bastante vinculada à questão de autoestima também. A família projeta, tipo assim, não, minha filha, meu filho vai ter questão de autoestima na vida, né? Então, às vezes, a gente recebe muita mensagem inconsciente da família e vive isso a vida inteira, né? Então, por aí. Então, nós falamos um pouquinho do Sol, que é onde ao redor tudo, nossa vida circula. A gente falou da Lua, que fala da nossa rotina diária, né? Então, quem tem a Lua em Aquário não vai ter uma rotina diária, não precisa se matar para se organizar, porque não vai, né? Porque o dia dele vai ser sempre aquariano, né? Sempre com rupturas. Quem tem uma Lua em Câncer, o dia dele sempre vai ser muito mais vinculado à sensação de se sentir seguro, sentir tranquilo, de cuidar dos outros, né? De ver se está tudo certo, né? Então tem isso. A gente viu o ascendente, né? Que o ascendente fala de muita coisa, de que tipo de caminho, que tipo de situações eu vou enfrentar na vida, como é que eu começo as coisas, qual é a projeção que eu recebi a nível de inconsciente, né, quando eu nasci e que às vezes eu vivo isso a vida inteira, né? Nós temos esses 3 pontos bastante fortes no mapa. E a gente tem, assim, uma infinidade de assuntos, né, para falar sobre astrologia. Quem quiser perguntar, pode ir perguntando, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante é a astrologia dracônica, né? É uma astrologia que não é muito usada. Tem várias vertentes de astrologia, né? E a astrologia dracônica... Oi, Angélica, tudo bem? A astrologia dracônica, ela fala de antes do nascimento. Né? Tipo assim, como antes, né? Não, a gente necessita que a pessoa nasça, né? Depois que ela nasce, aí que a gente tem um... Boa tarde, André, tudo bem? Se tiver perguntas é só fazer, tá? Qualquer coisa de astrologia.
Então, a astrologia dracônica fala de antes do nascimento. Por que que é interessante saber antes do nascimento? Porque quando a gente nasce, lá tem nasci lá às 3 da manhã, beleza. Então, pá, entrei no... Qual é minha vida antes e depois do mapa, Angélica? Sim, aquariana, né? Aquariana, astrologia é tudo, né? Nossa. Então, quando a gente nasce, a gente sofre um impacto muito grande. Por quê? A gente sai de um mundo e entra em outro. A gente estava lá na barriga da mãe respirando água e a gente sai no mundo respirando ar. A gente tem que dar aquele choro, aquele grito, para quê? Para começar a viver, né? Tanto que o parto em si é regido pelo signo de Áries. Então, não é uma coisinha tranquilinha, aquela bomba de energia, né? Então, quando a gente nasceu, a primeira coisa que a gente recebeu foi a expectativa dos pais, que é aquele olhar do ascendente. A segunda coisa que a gente vai ter que aprender é se adaptar. Tu não pode ser 100% tu não pode ser pleno. Tu tem que te adaptar à família, à cultura, à situação financeira, à temperatura do ambiente. Tu tem que te adaptar na forma de alimentar. Tu não vai mais comer pelo umbigo, tu vai comer pela boca, e tu vai ter que aprender a ingerir alimentos. Então a gente passa muito tempo se adaptando, e aliás, acho que a vida inteira a gente passa se adaptando, né? Antes do nascimento, a gente não precisa se adaptar, né? A gente não tem esse ambiente, esse meio, essas influências, essas expectativas, é um bombardeio de coisas, tanto inconscientes quanto conscientes, né? Então, antes do nascimento, a gente pode ser pleno, tipo assim, eu 100%, eu tô lá com meus anjos da guarda, lá no universo paralelo, lá no plano espiritual, sou 100% eu, e lá eu vibro uma energia, eu vibro um signo, né? E esse signo do mapa dracônico é o signo da minha essência, da minha alma, porque ele não sofre nenhum obstáculo, nenhuma necessidade de adaptação, ele vibra aquilo. Então, por exemplo, eu sou taurina, né? Eu não tenho água no meu mapa, mas no meu mapa dracônico eu sou canceriana. Então, lá no fundo da minha alma, da minha essência, lá no fundo da alma da minha essência, eu vibro câncer, que é um signo de cuidar dos outros, de mãezona, né, de ver as necessidades de todo mundo, né, que está vinculado muito com casa, lar, família, né, com passado, né, então tem essa coisa muito forte. Então, que nem a Laura ali, ó. A Laura sabe qual é o signo dracônico dela, que é aquário. Então, por mais que ela seja um sagitário, que o sol dela é sagitário, que busca coisas novas, ela é uma alma aquariana. Então, uma alma que não se vincula muito, que não se apega, que tem apesar da lua em câncer, né? Lá no fundo, às vezes ela vai escutar uma vozinha e diz assim, eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Eu respeito as diferenças, né? Eu gosto de conviver com vários tipos de pessoas, né? Eu vivo no mundo, né? Então, é uma coisa que tem lá dentro da gente, é uma coisa que nos move, que às vezes não é clara, mas a gente escuta aquela vozinha que né, que é como se fosse contra isso, eu nunca vou conseguir viver, nunca vou conseguir existir. Isso é um mapa dracônico. Então, olha que interessante. Só com o Sol, a Lua, ascendente e o mapa dracônico, eu sei em torno do que tudo gira na minha vida, eu sei como é que eu reajo quando eu estou inseguro, eu sei como é que é a minha rotina normalmente, eu sei como eu começo as coisas, eu sei qual é a expectativa que os outros largaram para cima de mim e eu posso pensar se eu ainda reajo a isso ou não, né? E eu sei como é que é a minha essência e a minha alma, e minha essência e minha alma nunca me engana. Esse caminho aquariano, por exemplo, da Laura, é um caminho correto. Sempre que vier essa vozinha aquariana, ela vai estar certa. Então, por exemplo, no caso da Laura, ela tem um dracônico em aquário. Aparentemente parece contraditório, né? Mas são instâncias diferentes. E quando o mapa é todo contraditório assim, a pessoa é mais estressada, mais tensa, mais ansiosa, porque ela fica conflitando energias, né? Então, por exemplo, com essas informações, a gente sente uma coisa lá dentro que a gente identifica o que é, e a gente consegue compreender as outras coisas. A gente adquire um controle maior. Eu não me lembro o ascendente dracônico. Também não lembro agora, né? Mas a gente no mapa dracônico a gente observa bastante o Sol, a Lua e o ascendente, mas o mais importante é o Sol, né? Essa questão de ser contraditória é até interessante para entender. Tipo assim, tá, eu estou me contradizendo aonde? Onde é que eu tenho conflito? É na forma que eu organizo a minha vida, é na minha rotina, é nas minhas emoções, para identificar o ponto.
né? Então a gente fala, só disso a gente fala em muita coisa. Agora tu imagina isso tudo em todo mundo, né? Então realmente relacionamento é uma coisa que tem que ter um autoconhecimento muito grande, né? Então a pessoa que só tem essas informações já tem assim muita vantagem sobre todo mundo, em ambiente de trabalho, em relacionamento interno, dentro de casa, em opções, em vocação, né? Qual é a minha vocação? Então, por exemplo, eu posso ser virginiano, né? Que tem uma menina virginiana ali, mas eu posso ter uma vocação que não tem nada a ver com virgem, né? Eu posso, sei lá, querer ser uma coisa nada virginiana, ser música, né? Ser cantora, não tem nada a ver com virgem. Virgem vai querer ser engenheiro, vai querer ser laboratorista, vai querer trabalhar com minúcias, com detalhes, vai querer de repente desenvolver um trabalho técnico de arrumar alguma coisa, né? E talvez não tenha nada a ver com isso. Então a gente tem o Sol, a gente tem a Lua, a gente tem o Ascendente, a gente tem o Mercúrio no mapa que diz como é que a gente escuta e como é que a gente fala, né? Parece um dracônico leão, tem que ter certeza, né? Então tem a Vênus no nosso mapa fala como é que a gente se relaciona, o que a gente gosta, o que a gente acha bonito. Então a Vênus, pode ter a Vênus nos 12 signos, então cada pessoa acha bonito uma coisa, né? Rege a lei da atração, o que eu atraio pelo aquilo que eu desejo, né? Rege nosso relacionamento, como é que eu expresso o meu afeto? Eu tenho uma Vênus em peixes e meu namorado tem uma Vênus em aquário. E eu com uma Vênus em peixes, eu vou ser aquele grude, né? Vou querer toda hora a pessoa perto de mim, vou estar assim, vou me agarrar e vou andar junto, assim, não existe uma separação. A pessoa, ela tem uma carência, uma necessidade de estar junto com o outro. Aí o meu namorado tem uma Vênus em aquário, ele diz, me deixa, me larga, não encosta, sai. E aí tu vai achar que ele não gosta de ti. Não, ele te adora, só que ele não tem esse apego, né? Então é importante entender essas coisas. O Marte fala de como a gente direciona a nossa energia, a nossa vontade, a energia do Sol, né? Ele é o guerreiro, né? O lutador. Então como é que a gente direciona da melhor forma a nossa energia solar, né? A gente tem também o Júpiter, que o Vênus em Sagitário, a gente diz que é o relacionamento meio que solteiro, né? A pessoa ama a solteirice. A pessoa gosta de movimento, de alegria. Se no relacionamento não tiver alegria, não tiver festividade, não tiver comemoração, não tiver novidade, não tiver aquela ideia de expansão e crescimento, a pessoa começa a não gostar mais das coisas, né? E Sagitário é o signo dos solteiros, não que todo sagitariano fique solteiro, tá? Mas é a pessoa que convive muito melhor com a solteirice do que outra pessoa, né? Então, a gente tem o Júpiter, que mostra como a gente encontra felicidade, o Júpiter e a Vênus, como a gente encontra expansão, no que a gente acredita, né? A gente tem o Saturno, que mostra nossos medos, nossos bloqueios, nossos limites, né? Onde a gente encontra dificuldade, onde a gente pode se tornar mestre em alguma coisa, porque só superando problemas, superando desafios, a gente consegue se tornar mestre de alguma coisa. Tanto que ele rege os professores, né? O Júpiter rege o ensino e o Saturno o mestre. Qual é o mais forte? O do nascimento dracônico? São diferentes. O do nascimento, o Sol, o Lua, né, do nascimento, ele rege teu momento presente. Quem tu te reconhece no dia a dia. O dracônico, ele é além disso, ele é atemporal, né? Então, o dracônico, ele é aquela vozinha da tua alma, de quem tu é. Só que tu nasceu para viver uma experiência do teu mapa de nascimento. Então, no momento que tu morrer, vamos supor que aquele dracônico volta, né? Então, o dracônico é o pano de fundo, é aquilo que tu não consegue ir contra, mas o teu dia a dia, a tua vida, o teu tempo de vida nessa existência aqui, o nascimento é o que vai te nortear, né? O dracônico só te dá um sentido. Então, por exemplo, eu tenho no meu dracônico aquário, e meu sol em aquário, e no meu natal eu tenho meu sol em Sagitário, né? Então, eu vim aqui aprimorar uma experiência aquariana. De que forma? Sagitariana, né? Então, por exemplo, eu vim me tornar mais livre, eu vim mostrar que realmente eu sou uma pessoa desapegada, eu vim comprovar, né? Então, eu sou uma alma aquariana, então eu quero ver se realmente eu estou bem, sabe? Se eu estou bem aquariana mesmo, se eu estou vibrando bem, se eu estou equilibrada no meu aquário, né? Então, eu nasço sagitariano, para quê? Para que todas as experiências de vida que eu tiver forem me testando em relação a essa minha liberdade, a essa minha independência,
essa meu desapego da lógica, né, daquela coisa muito, se eu fizer isso, dá nisso, do controle, né, de lidar com o inesperado, de lidar com rupturas. Então, o dracônico, ele diz assim, eu sou essa energia, e o mapa de nascimento me diz como é que eu coloco essa energia à prova todos os dias e como eu me aprimoro nessa energia. Então, essa é a nossa escolinha, né? Ele interfere no nascimento, é ao contrário, né? O mapa dracônico, ele é quem tu é, tua essência. O do nascimento, ele vai pegar e vai exercitar a tua essência. Isso aí. Talvez a tua essência pode melhorar, né? Se ela tá boa, né? Então, vamos dizer que a tua vida é sobre a tua essência, né? Tem esse viés, que é bem interessante, né? Então, e por isso que eu acho muito interessante a gente saber, eu acho que a astrologia tinha que ser matéria de colégio, gente, assim, ó, a pessoa aprende a se conhecer, aí tô com problema de relacionamento, né, tô brigando com o marido, com o chefe, sei lá, com a mãe, com o pai, com o filho, né, o papagaio, o cachorro, o gato, né, então por que isso está acontecendo, né? Então pega lá, olha teu mapa, entende tua Vênus, entende teus trânsitos é como o céu tá agora, como é que isso está te afetando, né? Então, realmente, assim, é bem interessante isso. Peraí, deixa eu só conectar aqui, gente, que caiu um negocinho aqui já. Continua o papinho. Então, acontece realmente isso, né? Então, tu imagina conhecer isso das outras pessoas, né? Tu saber como é que as outras pessoas funcionam, né? Saber como é que as outras pessoas têm essa questão emocional, como é que essas pessoas reagem quando estão inseguras, o que move aquelas pessoas. E uma coisa muito interessante, assim, ó, que eu vejo, por exemplo, eu tenho um mapa dracônico em câncer, né? Eu não sou canceriana, sou taurina, mas meu mapa dracônico ele está em câncer, né? Todas as pessoas que nasceram cancerianas, todas as pessoas que têm o signo de câncer agora no mapa de nascimento, elas criam um vínculo muito forte comigo rapidamente. Elas se sentem atraídas, elas gostam de mim, elas se vinculam, né? Porque a minha alma vibra uma experiência delas. Então, por exemplo, quem tem um mapa dracônico em Leão, né? Todos os leoninos vão se aproximar de uma forma mais fácil, vão encontrar uma identificação. Assim como, se eu sou aquariana, então quem tem um mapa dracônico em aquário, eu vou me vincular naturalmente a essas pessoas. Tu viu, Laura? Assim, ó, tu tem teu dracônico em aquário, né? E então, as pessoas que nasceram aquarianas, elas naturalmente sentem essa vibração e elas se sentem atraídas. Né? Isso é bem legal, bem interessante. Isso aí eu fui vendo conforme percebendo as pessoas, né, através dos seus signos. Pessoal, bom, eu vou ter que finalizar. E como sempre, né, ultimamente eu tô fiz um saquinho de frases, né, de frases pra gente pensar sobre as coisas, que eu acho legal todo mundo fazer. Ainda mais quando às vezes a gente tem uns momentinhos meio tensos, assim, que tem uma fonte de pensamento positivo. Então eu peguei um monte de frasezinha legal e estou tirando uma nas lives pra gente perceber. Vamos ver por que nós estamos aqui hoje. Sofrer pelo futuro é como usar curativos sem ter feridas na pele, né? Então, sintam-se chamados, né? Para quem serviu o chapéu. Vou ler de novo. Sofrer pelo futuro é como usar curativos sem ter feridas na pele, certo? Vamos pensar nisso, então? Então, pessoal, agradeço a presença de todo mundo. Se tiverem mais dúvidas de astrologia, é só perguntar, né? Todo mundo sabe que eu sempre estou respondendo questão de astrologia, né? Eita, tomou então. Bem certinho. E tem uma live hoje à noite, tá? Às 19 horas, sobre felicidade, né? E estou fazendo live de segunda a sexta todo dia, né? Quem tiver interesse, quiser me seguir nas redes. Quem quiser o e-book gratuito de análise comportamental, né, é só se inscrever no bussolaplanetaria.com.br, né, que lá tem o e-book gratuito, é só lá se inscrever, responder o e-mail, se não responder e-mail não recebe, que recebe gratuitamente. Tá bom, pessoal? Um ótimo dia. Quem quiser vir à noite, né, com a live com a Luciana sobre felicidade, que a gente vai falar de bolo de pote, sintam-se convidados, tá bom? Um beijo para todo mundo que ficou aí. E um ótimo dia.